Hoje é sábado, dia 7 de dezembro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Neste dia 7 de dezembro, a Igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, Bispo de Milão. As forças da missão cristã não estão nos recursos humanos, mas na oração perseverante e na fidelidade ao mandato do Senhor. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. A liturgia deste sábado nos propõe o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, no versículo 1 e versículos de 6 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a memória de Santo Ambrósio de Milão. Muito interessante que esse homem foi formado na cultura do Império Romano e nem era cristão batizado. No entanto, tinha uma vida muito íntegra e muito querida pelas pessoas. Tanto que, na época em que morreu o bispo de Milão, ele foi para ajudar a colocar ordem no momento da eleição do novo bispo. E, de repente, ele foi aclamado como bispo de Milão. Relutou, mas depois aceitou, recebeu o batismo, a ordenação e foi um grande bispo da igreja, um grande pregador. Santo Agostinho, inclusive, se converte, muda e transforma sua vida pelas pregações e catequeses de Santo Ambrósio. E a celebração da memória de Santo Ambrósio vai muito bem com o Evangelho de hoje. Nos mostra Jesus percorrendo as cidades, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Essa missão de Jesus continua na vida da igreja até hoje. Esse modo de Jesus revela o porquê que ele desceu do céu. Veio para nós, por compaixão de nós, para nos salvar. Mas a sua missão não resumiu ao que ele fez naqueles anos, mas continua na vida da igreja através dos discípulos. Jesus vê, como ouvimos no Evangelho de hoje, as multidões como ovelhas sem pastor. Primeiramente, precisamos entender que a ovelha é um animal frágil, míope, não enxerga muito longe e é de cabeça dura, teimoso até. Parece muito bem com o ser humano em relação a Deus e aos mandamentos do Senhor. A ovelha, ela precisa de um pastor para que a proteja, cuide e guie, para que ela tenha um rumo, para que ela saiba
onde chegar. Jesus é o verdadeiro pastor que veio até nós, essas ovelhas sem rumo, teimosas e etc. É preciso, então, reconhecer que Jesus é o nosso pastor e obedecê-lo. Reconhecer e obedecê-lo. Ao mesmo tempo, o Evangelho de hoje nos mostra que o Senhor revela a grandeza da messe e a pouca quantidade de operários. Ele pede que nós clamemos ao Senhor da messe que mande os operários. E devemos fazer constantemente. Igualmente, Jesus designa os apóstolos para serem pastores, segundo o seu coração de bom pastor. Deste modo, aqueles poucos anos que Jesus esteve aqui se estendem através da missão dos discípulos e da igreja. Diante do cenário de ovelhas perdidas e até da necessidade de pastores segundo o coração de Jesus, a palavra de Deus hoje nos convoca à oração. É preciso rezar pela messe do Senhor. A obra missionária se faz com joelhos que oram, com pés que vão anunciar e mãos que ofertam. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres, bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e pouco os operários. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.